Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos pela tua palavra e pedimos a ti, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos, nossos olhos, nosso entendimento espiritual, para que nós saiamos daqui hoje fortalecidos e renovados com o poder dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar-se, irmãos, dá uma salva de palmas bem alegre, bem forte. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela vem dizer para nós aqui nessa noite sobre este tema tão importante e que nós não podemos esquecer que a nossa pátria não é aqui, que a nossa vida aqui na terra, irmãos, ela é passageira, que nós estamos aqui como peregrinos, como forasteiros, com uma missão a cumprir. Cada um de vocês, cada um de nós temos uma missão, tem um propósito de Deus na nossa vida, e esse propósito de Deus, ele vai sendo desenrolado no nosso dia a dia, na medida que nós venhamos a dar lugar para o Espírito Santo revelar esse propósito. Na medida que a gente vai se encaixando com a vontade de Deus, esse propósito vai se manifestando. Mas um dia vai chegar o final da nossa jornada aqui. Para alguns, essa jornada terminará antes de outros. Mas haverá um dia em que a jornada de toda a igreja vai se encerrar aqui na face da terra, que será o dia em que Jesus vai voltar para buscar o seu povo eleito, o seu povo escolhido, amém? Seu povo especial, zeloso e de boas obras. Então nessa noite eu quero falar sobre esse dia, que é o dia da vinda de Jesus. Vivemos um tempo cheio de preocupações, de tantas correrias, de tanta coisa que chama pelo nosso nome, e às vezes ficamos muito desatentos a respeito do que está acontecendo no mundo, mas nós não podemos esquecer de que há uma realidade espiritual que está se desenrolando. As profecias da palavra de Deus, elas estão se cumprindo dia após dia. Basta que venhamos a abrir os nossos olhos espirituais para ver que tudo o que está acontecendo nesse mundo, irmãos, é um conjunto de coisas que estão se encaixando para chegar a este momento em que Jesus vai tirar a igreja dele da face da terra. Jesus disse que desse dia e hora ninguém sabe, porém ele nos disse que haveria sinais, guerras, rumores de guerras, pestes, fome, terremotos, o amor de muitos se esfriando, o pecado se multiplicando e tantas outras coisas que nós estamos vendo por aí e que vão acontecer ainda mais aceleradamente. Na medida que Jesus Cristo se aproxima de buscar a sua igreja, esses sinais eles vão ir crescendo, eles vão ir aumentando de tamanho e também de frequência, de quantidade de sinais. E é por isso que eu e você que somos igreja do Senhor, precisamos andar nesta vida, cumprir a nossa missão, viver a nossa vida, cuidar da nossa família, cuidar da nossa história, mas nunca nos esquecermos de que a nossa terra não é aqui, que a nossa pátria é celestial e que aqui é só um tempo de passagem e que está chegando a hora final da igreja de Jesus ser arrebatada. E é sobre isso que Paulo vem falar. Ele começa essa mensagem aqui, meus irmãos, 1 Tessalonicenses, louvado seja Deus, no capítulo 4, no versículo 13, ele começa esse tema como uma palavra de conforto para aquela igreja. Conforto porque havia ali alguns irmãos que não entendiam o futuro espiritual daqueles crentes que haviam morrido. Então muitos daquela igreja pensavam que os crentes que haviam já partido para a glória, que haviam já falecido, eles ficariam esquecidos ou para trás no dia que Jesus voltasse. E Paulo então ele vem dizer para a igreja duas coisas. Primeiro, esses crentes que já morreram, eles não ficarão esquecidos. Segundo,
esses crentes que já morreram serão reunidos aos vivos no dia da volta do Senhor. E isso deveria ser consolo para a igreja, conforto para a igreja, porque o dia da volta do Senhor será o dia dos reencontros, será o dia onde a igreja que está viva vai se reencontrar com a igreja que já partiu, e todos, aleluia, transformados, subiremos ao encontro do Senhor nas nuvens. Diga glória a Deus. Se você acredita que Jesus vem buscar a igreja, então deixa eu te dar um conselho. Alegra seu coração, porque a hora da igreja partir está chegando. Se você está passando luta, se você está passando prova, tribulações, alegra seu coração, porque está chegando o tempo final de toda a luta nessa terra, de toda a guerra, de toda angústia, de todo o sofrimento. Está chegando o dia do nosso descanso, aleluia, nos braços do Pai. Louvado seja Deus. Então vamos lá, meus irmãos. Paulo vai trazer essa mensagem como palavra de conforto. Então a volta de Jesus, a vinda de Jesus deve ser para nós consolo, conforto para o nosso coração. Segundo, Paulo vai explicar aqui algumas coisas. Veja só comigo aqui no versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, os que morreram, já morreram, mas morreram servindo a Cristo, Deus os tornará a trazer com Ele. Paulo está falando aqui da ressurreição dos mortos. Então todos aqueles que servem a Cristo, que morrem, no dia que Jesus vier para buscar a sua igreja, serão ressuscitados, terão seus corpos reconstituídos milagrosamente, porque para Deus não há impossíveis. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, todos os crentes em Cristo Jesus também irão ressuscitar. Aqueles que já morreram há muitos anos, que morreram recentemente, que morreram de diversas maneiras, Deus os tornará a trazer de volta à vida. E isso será grandioso, será maravilhoso, porque esse de volta à vida não será como morreram. Muitos morreram doentes, morreram machucados, feridos, de várias formas. Mas quando ressuscitarem, ressuscitarão com um corpo fortalecido, com um corpo sem doença, com um corpo, não um corpo fraco, mas um corpo revestido de imortalidade, um corpo transformado, preparado para a habitação celestial. Glórias a Deus, aleluia. Assim os mortos irão ressuscitar. Primeira coisa que vai acontecer quando Jesus vier arrebatar a igreja, os mortos irão ressuscitar. A segunda coisa, versículo 15: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, quem estiver vivo não vai ser arrebatado antes daqueles que estão mortos. Vai ter a ressurreição. E agora Paulo vem explicar aqui: os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles, versículo 17, nas nuvens. Então os vivos e os que já morreram ressuscitados agora serão transformados, como diz 1 Coríntios 15, 52, em um abrir e um fechar de olhos, ao soar da última trombeta, aleluia, serão transformados, vivos e ressuscitados. Estará ali a igreja reunida para subir, para encontrar com Jesus nos ares. Oh, que coisa linda que será, meus irmãos. Veja só, versículo 16: o mesmo Senhor descerá do céu. Por que ele diz o mesmo Senhor? Porque o mesmo Jesus que foi, Atos capítulo 1, quando Jesus estava despedindo dos discípulos, irmãos, ali vieram os anjos e se colocaram ali perto dos discípulos que estavam olhando Jesus subindo e desaparecendo entre nuvens. E aqueles anjos disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando assim para os céus? Porque o mesmo Jesus que subiu, aleluia, será o mesmo que voltará, será o mesmo que vai descer da mesma forma que ele subiu. Porque, irmãos, não vai ser
um Jesus diferente, não vai ser outro, mas vai ser aquele mesmo que morreu por nós na cruz, vai ser aquele mesmo que derramou seu sangue, vai ser aquele mesmo que nos amou de tal maneira que se entregou por nós, vai ser o mesmo Jesus que está conosco aqui hoje na igreja, que a gente não vê ele fisicamente, mas a gente sente a presença dele. Será esse mesmo Jesus que irá voltar e nós ali naquele dia, oh glória a Deus, o veremos face a face assim como ele é. Nós poderemos olhar nos seus olhos, nós poderemos abraçá-lo, nós ouviremos a sua voz nitidamente, nós sentiremos o cheiro da sua essência, do seu perfume celestial. Oh glória a Deus, veremos as cores do seu cabelo, os contornos da sua face, porque ali estaremos face a face com aquele que nos amou primeiro. Oh, que dia lindo, que dia especial será esse! Então, igreja do Senhor, esteja preparada, esteja atenta, esteja acordada para esse dia, para que esse dia seja para nós um dia de alegria, não um dia de tristeza, porque haverá tristeza para quem ficar, haverá angústia para quem ficar, mas para quem for, vai ser o dia mais alegre das nossas vidas. E nesse dia, veja só, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Haverá um mover espiritual poderoso, um mover, um chamado para os ressuscitados. Haverá uma convocação para os ressuscitados e os vivos transformados. O alarido chamado para a ressurreição. A trombeta de Deus, a voz do arcanjo, vai abrir o caminho nas regiões celestiais para Jesus descer, porque as regiões celestiais estão cheias de demônios, e a voz do arcanjo que vem na frente vai dando ordem, e os demônios vão ter que bater em retirada, porque o Rei dos Reis vai descer ali, aleluia. E agora vem a trombeta de Deus, que é o chamado à convocação. A trombeta de Deus aqui é a trombeta que está lá em Números capítulo 10, aonde Paulo vai se referir a esse momento da história de Israel, quando duas trombetas de prata eram tocadas para juntar o povo na frente da tenda da congregação. Um chamado da trombeta era para que o povo se reunisse na porta da tenda, e quando a trombeta tocasse retinindo, ou seja, por duas vezes, era o chamado para partir. Esse chamado da trombeta aqui é para a igreja partir, é para a igreja subir, é para a igreja se encontrar com o Messias, com o Senhor, aleluia. E veja só, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos transformados. Você já parou para pensar, pelo menos hoje, a grandeza desse evento, a grandeza desse dia? E a Bíblia diz para nós, 1 Coríntios 15, 52, que será tão rápido como no abrir e no fechar de olhos. E quando a Bíblia diz para mim, Mateus 24, que será como relâmpago, 1 Coríntios 15, que será no abrir e fechar de olhos, isso me traz um temor muito grande. Sabe por quê, meus irmãos? Porque vai ser rápido, não vai dar tempo de concertos de última hora, não vai dar tempo de acertos de último momento. Em outras palavras, nós precisamos estar prontos, prontos. Será de surpresa esse dia, não tem data marcada, e além de ser de surpresa, será muito rápido. Aí eu te pergunto, sua vida está preparada? Sua vida com Deus como vai? A minha vida com Deus como vai? Como nós estamos vivendo o Evangelho? De que maneira nós estamos servindo a Cristo? Porque a Bíblia diz que o Senhor veio buscar para si um povo seu. Mas não é um povo qualquer, é um povo seu, um povo de Deus. Não é só um povo que diz que é de Deus, mas é um povo de Deus. E esse povo é especial, esse povo é zeloso, esse povo é de boas obras. Você está entendendo? Um povo de Deus especial. Não é um povo que se mistura com o mundo. Um povo zeloso, um povo que tem cuidado pelos mandamentos de Deus. E um povo que pratica a palavra do Senhor, que tem as boas obras. Essa é a igreja que vai subir. Vai ter duas igrejas nesse dia, uma que fica e outra que sobe. Então eu quero ser da igreja que vai subir.
E como eu sei que eu vou ser da igreja que vai subir, se eu hoje estiver andando com Jesus e permanecer com Ele, se a minha lamparina espiritual estiver acesa, se a chama de amor pelo Senhor estiver queimando dentro da minha alma, se o meu temor de Deus estiver vivo, nesse dia, quando houver o alarido, oh aleluia, quando houver a trombeta, espiritualmente vamos escutar, e o Senhor vem, e Ele vai chamar por mim e por você espiritualmente, e seremos levados ao encontro dele pelo Espírito Santo. Sabe o Espírito Santo que está na sua vida hoje, que você sente a alegria, a presença dele, o fogo dele no seu coração? Então, é esse mesmo Espírito Santo que está nos preparando todo dia, esse mesmo Espírito Santo que está nos moldando, cuidando de nós, tirando de nós aquilo que desagrada aos olhos do Senhor. É esse mesmo Espírito Santo que naquele dia vai levar a igreja ao encontro do amado esposo, do amado Senhor, naquele dia maravilhoso. Nós vamos atravessar as nuvens e vamos estar ali face a face com o Senhor. E a palavra de Deus diz que dali para cima, aleluia, estaremos indo com Jesus, atravessando as regiões celestiais e entrando no céu pelas portas, que naquele dia vão se abrir, e essas portas vão se abrir, os portais eternos, e ali o Rei da Glória, que já se abriu esses portais para que ele subisse, quando ele voltou para o Pai, depois de morrer e ressuscitar e ficar aqui na terra 40 dias, os portais se abriram e ele entrou. Quando ele vier arrebatar a igreja, os portais se abrem de novo e ele vem, e os portais vão se abrir para que agora ele chegue ali com uma igreja vestida de branco, com uma igreja lavada e remida, com uma igreja santificada, aleluia, e nós entraremos nos céus para o dia da boda do Cordeiro, para a grande festa, aonde estaremos assentados à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó, e com os apóstolos, e com os irmãos que já partiram, e com os irmãos que a gente não conhece. A mesa não tem fim, meus irmãos, é uma mesa que está estendida nos céus, aonde o próprio Jesus estará ali conosco, para nos servir ali, e está sendo adorado, e bendito seja o nome do Senhor. Cearemos com Ele neste dia, isso será muito lindo, muito precioso. Você já parou nesse dia para entender um pouco sobre isso, quanto o céu está sendo preparado para nós? Jesus disse em João capítulo 14, aleluia, eu vou vos preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Jesus está usando, irmãos, uma referência do costume judaico, porque no costume judaico havia essa questão. O noivo, ele fazia a aliança, ele estava ali numa situação parecida com aquela de Maria e de José, desposório. O desposório já era uma aliança, já era um pacto entre os dois, mas aí o noivo ia, preparava um lugar, preparava uma casa para ele, para sua noiva, para sua esposa, que o desposório já era considerado marido e esposa um do outro, só não viviam juntos ainda, e ali o noivo, o marido, na verdade, já ia preparar o lugar, e quando ele tivesse preparado o lugar para os dois, aí ele voltava para então ter a festa das bodas, a festa do casamento. E Jesus vai usar essa referência quando ele diz assim: eu já tenho uma aliança com vocês, vocês já são meus, eu já sou o Senhor de vocês, mas eu vou preparar um lugar ainda. Aguardem, eu vou preparar um lugar ainda. Nesse tempo em que o esposo ia preparar um lugar para sua esposa, antes de recebê-la na festa das bodas, ela precisava ser fiel a ele, ela precisava manter pureza, porque qualquer atitude errada dela, se ela estivesse com outra pessoa nesse período, ela seria considerada adúltera. Então a esposa ali no desposório que eu estou falando, não no casamento oficial, ela deveria permanecer fiel na casa dos seus pais, esperando que o seu amado noivo esposo voltasse para se encontrar com ela, e ambos irem para os 7 dias, que era a festa das bodas, que duravam 7 dias. E assim Jesus vai fazer essa referência: vou para o Pai,
fiquem fiéis a mim, sejam fiéis a mim, obedeçam a minha palavra, me esperem com as vestes brancas, estejam me aguardando, porque eu vou, e como eu vou, e quando eu tiver preparado tudo, eu vou buscar vocês para mim mesmo, porque vocês são a minha noiva amada, com a qual eu já tenho uma aliança, que eu já tenho um pacto que será selado na cruz do Calvário. É por isso que eu digo para vocês, irmãos, a Santa Ceia é muito mais profunda do que a gente imagina. Quando a gente vê a ceia só como comer pão e beber suco, irmãos, nós estamos numa pobreza extrema da vida espiritual. A ceia, irmãos, é uma aliança, é um pacto, é um selo eterno que Jesus fez com a sua igreja. E isso é muito profundo, que me falta tempo para falar aqui. E a ceia, ela vai expressar exatamente isso. Já tem uma aliança, e daqui a pouco a igreja vai entrar no casamento oficial, aleluia, vai entrar na boda do Cordeiro. Diga glória a Deus. Então estejam preparados. É sobre isso que a Bíblia fala, do arrebatamento da igreja. E olha, assim estaremos a encontrar o Senhor nos ares, e assim para sempre estaremos com o Senhor. Portanto, consolai-vos, consolai-vos. Você conhece algum irmão que está abatido? Você conhece alguém que está triste? Alguém que está desanimado da caminhada? Fala para ele, Jesus está voltando. Fala para ela, isso é palavra de conforto. Você conhece alguém que está com saudade dos que já partiram? Fala para ele, fala para ela. Aguarda só mais um pouquinho, porque esse nosso amigo, esse nosso irmão, esse nosso parente que morreu servindo a Cristo, muito em breve estaremos reunidos novamente, para nunca mais partirmos, para nunca mais nos separarmos, para o encontro do Senhor nos ares. Isso é realidade, igreja. Eu não sei se Jesus volta hoje, amanhã, depois, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: devemos estar preparados. Amém? Que essa palavra continue fluindo no seu coração, no meu coração, e que todo dia você possa pensar: o que será da minha vida se Jesus voltar agora? Quando eu era mais novo, havia um ditado nas igrejas evangélicas que falava assim: viva hoje como se Jesus voltasse amanhã. Mas as coisas estão muito aceleradas, então eu quero mudar esse ditado: viva hoje como se Jesus voltasse agora. Amém? Agora. Fica de pé, igreja do Senhor. Nós vamos orar. Nós vamos orar para Deus nos capacitar. Nós vamos orar para Deus nos ajudar a vencer as batalhas, para Deus nos dar a visão do reino cada dia mais, para que o Senhor tire de nós, irmãos, toda a sombra de dúvida, toda a sombra de ansiedade desta vida, sabe? Nós vamos orar para que o Senhor desperte o coração de algumas pessoas que no reino de Deus estão dormindo espiritualmente, estão apagados espiritualmente, estão assim, numa situação espiritual muito distante do que Deus espera. Nós vamos orar agora para que o Senhor nos dê vitória, tá bom? Pai querido, em nome de Jesus, nós clamamos agora pelo teu poder, pelo teu nome, pelo teu sangue, pela tua misericórdia. Nós clamamos pela tua igreja, para que o Senhor desperte a cada um do teu povo, para que o Senhor venha aumentar a nossa fé e tirar de nós a sonolência, o cansaço das batalhas, o cansaço das guerras espirituais. Meu Deus, eu oro agora por cada membro desta igreja, que estão aqui, os que não estão, para que a tua presença os alcance agora, Senhor, com avivamento, com despertar, com vida abundante espiritual. Quebra, meu Deus, os grilhões e cadeias que têm prendido tantos servos teus nas coisas pobres desta vida, nas distrações, nos pecados, nos mundanismos, e isso tem servido, meu Deus, para apagar a chama. Mas nessa noite, aviva a chama no coração de quem está apagado. Onde estiver um membro dessa igreja, onde estiver alguém desse ministério que está apagado, que está dormindo espiritualmente, eu clamo por ele e por ela, para que o Senhor dê um avivamento, dê um despertar, e
para que essa pessoa olhe para os céus e veja com os olhos da fé o Senhor Jesus já vindo buscar o seu povo, para que essa pessoa entenda que a nossa pátria, ela não é aqui. Oh Deus, dá vitória. Oh Deus, cura as feridas emocionais da tua igreja, do teu povo, e nos desperta para que possamos orar mais, para que possamos jejuar mais, para que possamos vigiar mais na tua presença. Oh glória a Deus, aleluia. E é isso que eu te peço, Pai, nesta noite. E pelo poder da fé, eu já te agradeço, meu Deus, aleluia, que maravilha, Jesus, e já te entrego esse culto, já te entrego o caminho de volta para casa, nos livra do acidente, da enfermidade, das perturbações, nos dá uma semana feliz, nos dá uma semana cheia de graça. É isso que eu te peço e já te agradeço, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Fica firme na presença do Senhor.